Pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas essa pole position do Lando Norris em Mônaco não foi só carro, porque Leclerc com a Ferrari eram os favoritos, mas por muito, a conquistar a pole position no Principado. E no último segundo, o Lando conseguiu arrancar uma volta, ninguém sabe de onde, e marcou a pole position para o GP do próximo domingo, no caso desse domingo agora. Dessa vez, não foi só o carro, foi o piloto também. Além disso, a gente tem que falar também de como a Ferrari está favorita com seu outro piloto também, eu estou falando do Lewis Hamilton, o Piastri está um pouco abaixo, e como Verstappen ainda pode conseguir alguma coisa nessa corrida através da estratégia, já que ele vai largar em quinto, uma vez que teremos um sistema obrigatório de 2 paradas e uma coisa que as equipes podem fazer, podem acabar mudando a dinâmica da corrida inteira a partir da volta de apresentação. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui e hoje vamos comentar sobre a classificação do GP de Mônaco, que foi bem divertida. Foi bem surpreendente em alguns pontos. Todo mundo sabia que a Ferrari era a favorita e que o Leclerc iria marcar a pole position, porém a gente queria ver com os próprios olhos. E não vimos, porque o Lando conseguiu tirar esse grande momento da gente. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e caso goste de Fórmula 1, clica aqui no like no vídeo já para adiantar a divulgação deste, porque o like faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E é o seguinte, vamos falar do Q1, porque aconteceram algumas coisas um pouco interessantes, então vamos lá. Nós tivemos Colapinto que vai largar em último, Stroll em penúltimo, Gasly em 18º, Berman e Bortoleto em 17º e 16º nessa ordem. E o que aconteceu foi o seguinte, o Gabriel tinha até conseguido passar para o Q2, só que apareceu uma bandeira amarela e ao mesmo tempo o Rajah conseguiu tomar a vaga dele. Então, se é que alguém ainda está em dúvida, poxa, mas o Bortoleto passou e deu bandeira amarela, logo depois o Rajah passou e tomou a vaga dele. Realmente. Só que daqui que a FIA investigar essa situação ia tomar muito tempo, como aconteceu em Imola. E como a gente, no caso, nós, torcedores do Gabriel, passamos para o Q2 naquela oportunidade, sob circunstâncias um pouco copeiras, pau que dá em Chico, dá em Francisco. De todo jeito, o Gabriel acabou caindo no Q1 mesmo, mas fez uma boa classificação. Ficou à frente das 2 Alpines, uma Aston Martin e do Berman. Esses dois estão sempre grudados. Largar em 16º em Mônaco não é ruim, pior seria em último. Não vou dizer que foi uma ótima classificação, porque o Hülkenberg conseguiu largar um pouco à frente. Mas não tá tão ruim. Assim, é Mônaco, gente, é Mônaco. O próprio Gabriel sabia que ele poderia entregar um pouco mais, e eu sabia também, todo mundo sabia, mas é isso, acho que deu. E essa bandeira amarela foi causada pelo Antonelli, que bateu ainda no Q1, ali naquela chicane logo depois da saída do túnel, e não participou do Q2. E para piorar a situação da Mercedes, o George Russell teve um toque no asfalto que desligou o carro quase, o carro ficou sem potência e ele vai largar também em 14º, não pôde participar ativamente da sessão lá do Q2 e vai largar juntinho com o Antonelli lá nas últimas filas, um final de semana terrível para a Mercedes, mas que pode mudar caso a corrida seja um pouco maluca. Na frente deles, Hülkenberg com a Sauber, Tsunoda em 12º e o Carlos Sainz em 11º. Mais uma vez o Carlos Sainz decepciona com esse carro da Williams, que deveria ter ido para o Q3. Sim, decepcionou de novo. Pronto, é isso que a gente tem que falar aqui. O Carlos Sainz tem muito potencial para mostrar mais com esse carro, porém o Albon está carregando a equipe sozinho por enquanto. Em 10º vai largar o Alexander Albon, logo na frente dele Liam Lawson, Ocon, Alonso e Rajah. O Rajah vai largar de 6º, pelo que eu tô vendo aqui. O Rajah vai largar de 6º. Na frente deles, Max Verstappen em 5º. E aqui, o final de semana da Red Bull parecia muito aquela coisa de que o Verstappen estava escondendo o jogo, de que ele não estava correndo tudo que dava. Não, gente, era isso aí mesmo. O Verstappen até conseguiu melhorar seu resultado, mas é isso que deu mesmo. 5º lugar e tá ótimo, tá? Para o que pode acontecer na corrida, foi o que deu. Normalmente a gente espera que o Verstappen fique em 3º, mas o 5º lugar, assim, das piores hipóteses, está até bom demais. Na frente dele, Lewis Hamilton com a Ferrari, vai largar em 4º. Olha só o Hamilton aí aparecendo. Quando o carro consegue encaixar com a pista e ele também consegue se dar melhor, já consegue se acostumar com o carro, consegue entregar resultado. Ele não ia conseguir bater as McLaren ainda, mas já vai largar em 4º. Na frente dele, o Oscar Piastri, que vai largar em 3º.
E olha só, isso não é um bom final de semana para o Piastri, não foi um final de semana ok para a McLaren ainda está devendo um pouco. A Ferrari era a favorita a conquistar a pole position com Leclerc, que vai largar em segundo, liderou TL1, TL2, TL3, estava tudo certo para ele conquistar a pole position, marcou a pole position provisória. O narrador já estava gritando aos montes de que o Leclerc tinha marcado a pole position, mas Lando Norris, com o seu talento, com a sua garra, marcou a pole position para essa corrida. Claro, deu uma aumentada no que o Lando fez, mas foi algo bem surpreendente mesmo. Todo mundo já imaginava que a pole era do Monegasco, ficou com o inglês da McLaren. E assim a equipe vai largar da primeira posição e agora ficaremos a depender das circunstâncias da corrida, das dinâmicas dos contatos entre os pilotos e das estratégias. E é isso que eu vou falar com vocês agora. Para você que não sabe, eu vou repassar a informação. O GP de Mônaco agora vai ter uma obrigatoriedade, 2 pitstops obrigatórios. Em todas as outras corridas, nós temos um pitstop obrigatório. Em Mônaco, especificamente, teremos 2, porque para ultrapassar é muito difícil. Então tem que ter alguma coisa para mudar a dinâmica da corrida. Então, a partir de agora, o GP de Mônaco terá 2 paradas obrigatórias. E aí o que acontece? As equipes podem esperar um safety car, podem esperar que aconteça alguma coisa na corrida para parar? Sim, elas podem definir suas estratégias baseadas nessas 2 paradas? Também. Só que existe uma coisa que as equipes podem fazer que podem acabar frustrando esse plano das 2 paradas obrigatórias. Imagina, as equipes fazem a volta de apresentação e o pessoal do fundão vai direto para os boxes antes de se alinhar no grid. Trocam os pneus e vão embora. Eles podem já trocar os pneus na primeira volta, pelo menos ali. Até mesmo fazem a primeira volta de largada e vão para o box direto. Eles já podem queimar essa primeira parada já na primeira volta. Não se surpreendam se isso acontecer. E aí deixar a próxima parada para depender das circunstâncias da corrida, um safety car, ou até mesmo a estratégia para ali no meio da corrida, coloca outro pneu e vai até o fim. Então essas 2 paradas podem acabar se tornando uma, logo depois da primeira volta. E isso pode ser bem interessante, porque enquanto as equipes da frente vão tentar manter suas estratégias de 2 paradas, as equipes de trás podem fazer uma só, já que a primeira pode ter sido só na primeira volta. Então, é algo para a gente ficar de olho, porque, por exemplo, vai que uma Sauber resolve fazer isso, tudo bem que depende da estratégia da Sauber, é bem difícil, mas vai que uma Haas faz isso, vai que uma Alpine faz isso, e conseguem pontuar. É uma chance de uma corrida estratégica ser definida de fato numa estratégia arriscada. E para quem não tem nada a perder, todo risco é lucro. Que frase bonita. E isso tá me fazendo ficar bem curioso para essa corrida, porque o Leclerc era favorito e não conseguiu a pole position. A Ferrari tem o melhor ritmo de corrida, mas a McLaren vai largar na frente. Ultrapassar em Mônaco é quase impossível, mas vai ter 2 paradas. As equipes podem inventar, outras não. Tô curioso para ver o que vai ter nesse GP de Mônaco. E eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Quem é o favorito? Quem você acha que vai ganhar? E uma pergunta bem específica. Verstappen, ele vai acabar no pódio nessa corrida? Ele vai vencer essa corrida na estratégia? Vocês acham que alguma coisa pode acontecer? Porque ele vai largar de quinto. Vai largar atrás de 4 carros. 2 equipes na frente dele. Eu não duvido. Não duvido. Hamilton tá aqui também. Hamilton pode ter uma sorte, por exemplo, Leclerc parar primeiro e ele, quando for parar depois, ter um safety car, ele consegue uma vantagem. Pode acontecer muita coisa, o Piastri também. Tô muito ansioso, velho. Eu tô muito ansioso por essa corrida. E é o que temos pra hoje, pessoal. Quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like, se inscreve. Estarei em live lá no Que Pode É Esse durante a corrida para assistir junto com vocês. Inscreva-se lá no canal, vou deixar o link aqui na descrição. E eu vejo vocês amanhã para falar de Fórmula 1 e desse GP de Mônaco, que eu espero que seja movimentado, porque se for tão chato quanto o outro, aí realmente vai ser difícil comentar aqui com vocês.